Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje um dia que eu estou muito ansioso. Primeira vez que eu vou botar o Supra no dinamômetro, quer dizer, não é a primeira vez que eu vou botar, terceira vez que eu vou botar no dinamômetro, mas a primeira vez que eu acho que eu vou conseguir dar com os dois pés e pela primeira vez eu vou conseguir botar as potências que eu acho que tem que ser. Vocês já viram nos episódios anteriores aí, toda a história da montagem desse motor 2JZ Billet, tudo que dá 3.4 com comando, com válvula maior, cabeçote feito com injeção, com Feutech, tudo Billet. Realmente o motor tudo que dá é literalmente o que dá para fazer nesse carro. Não só isso, né? Tem transmissão, tem diferencial, tem tudo upgrade. Esse carro realmente passamos dos limites aí, me emocionei com o meu brinco. Mas agora vocês vão ver como é que vai ser no dinamômetro. Estou muito ansioso, a gente fez algumas mudanças aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Resolvemos alguns problemas, espero que tenhamos resolvidos todos. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês, eu tive a oportunidade de levar meus filhos para dar uma volta com ele. O primeiro dia que eu pude sair com ele na rua, digamos assim, andável. E foi uma experiência muito legal. Então vou botar para vocês agora esse trechinho que eu saí da empresa aqui, fui buscar meu filho mais velho, Pedro, levei ele para o futebol. Depois na volta, vocês vão ver, tem uma surpresa aí, quem é que voltou comigo e foi muito tri. Então, assista essa parte aí, mas antes disso, bota na TV aí, ó. Prepara o chimarrão, prepara o pão de queijo, que esse episódio vai ser top. Se Deus quiser, a gente vai bater um recorde aí e vamos sair com mais um rodo mais chimarrão aí. Vamos ver se ele passa dos 1000 cavalos aí. Vamos ver, tô curioso. Puta que pariu. Enquanto tá no trânsito aqui, eu vou baixar o log dessa andada que tá patinando o câmbio meio estranho. Chegando em casa, primeira ida para casa de Supra aqui depois do motor, tudo que dá. Cara, é uma emoção muito grande. Toda vez que o cara dá a primeira volta com o carro fica pronto, assim, ó. É muita ansiedade, porque simplesmente tu não sabe se ele vai estragar alguma coisa, tudo o que fez, ainda mais carro aqui, ó, que eu troquei tudo, né? Impressionante, esse carro tem tudo, motor, bloco, cabeçote, virabrequim, kit, todo motor assim, valve train, eletrônica, câmbio, cardan, diferencial, tudo é diferente nesse carro aqui, eixo. E agora é a primeira vez que eu tô andando com ele, indo literalmente para casa, sabe? É muito legal, quero levar o Pedro pro futebol, vamos ver a cara dele, vamos ver. Tomara que não tenha nenhuma missão, que naquela vez que deu com cuda quando eu levei os guri pro futebol com a primeira voltinha. Primeira voltinha do carro, lá, empolgante. Olha só, aqui ó, poder. Cheguei em casa, ó, tudo direitinho. Motor aí, ó. Que coisa a poder. Ai, é triste isso aqui. Que ia foder. Tudo que dá, ó. A turbina, ó, fica girando. Vamos ver quanto tempo ela demora pra parar, ó. Tá contando, olha só. Tá girando ainda. Caramba. Tem que botar até um contador aqui, ó, quantos segundos ela fica girando ainda.
Olha só. Tá girando ainda, ó. Caramba, não vai parar. Olha só. Ó, agora que tá parando. Ó. Parou. Caramba, quantos segundos. Mas é muito legal. Emoção grande. Primeira voltinha do carro indo pra casa é sempre uma emoção. Aquela câmera lá na frente, quando eu tava andando com o DeLorean, ela Sim. caiu e quebrou, eu perdi ela. Custou $600 pra arrumar. E se acontece de novo, a gente vai querer parar o carro pra pegar? Você pode deixar? Sim, tem que pegar. Mas agora eu parafusei ela no carro ali. Tá bem parafusada. Nem tem a capa. Que capa? A capa? O capô? Do motor? Sim. É, eu sei. É legal. Como legal. É bonito. Esse motor aqui tem tipo mil e poucos cavalos. 1000 poucos. Esse carro aqui é pra ser mais rápido que o C8, pra ter uma ideia. C8 é normal, o teu C8? Meu C8. O câmbio tem 10 marchas, sabia? 10. 10 speed. Teus amigos assim, alguém fala que primeiro carro que eles querem? Só quando eu pergunto, mas o resto não fala. Vocês só estão pegando que nem Eles sabem? Tem algum que fala? truck. Uma caminhonete? Sim, só. Quantos todos estão pegando uma caminhonete? Só isso. É. Por que tu acha que eles querem a caminhonete? Não sei. Eu não quero. Porque eu tenho que ficar me lembrando que eu não posso andar no lado errado da pista. Olha só, ele nem precisa baixar de primeira, segunda marcha, já é bem light para ele sair andando. A primeira é quase desnecessária. Eles olham pra ti pensando como esse guri tá dirigindo, fica assim com a mão no volante. Fica como se estivesse com a mão assim, ó. Aí se a gente for ultrapassar alguém, tu faz assim, como se fosse virar. Ó, finge que tu tá dirigindo. Ó, a pessoa do lado, tu faz assim, ó, como se fosse virar pra eles. Eu fico disfarçado aqui, ó. Quando tem uma pessoa parada, tu pode botar mais uma de gracinha aqui, daí tu consegue fingir que tá dirigindo. Ah, sempre dou a seta no lado diferente. Chegamos. Deixa eu ver se tá tudo bem. Aquela primeira voltinha deu tudo certo. Vamos olhar se tá tudo em dia aqui, ó. Tudo em dia. Sem fumaça. Dudu, vamos ver se tu adivinha que carro vem te buscar. Calibra, Não, DeLorean, não, Cuda, não, Corvette, não, Vectra, não, Tesla, não. Vocês não vão acertar. Ferrari, Não. Lamborghini, Daqui Lamborghini, não é minha, é de um amigo. Que carro eu vim buscar vocês? Ver se vocês adivinham. Mustang, Não, Mustang. não, Then what is it? não. Isso é Dad, verdade. tell us. Não, vocês têm que adivinhar. Pickup truck,
Não, se vocês correr até lá, ó, corre até lá, vocês vão ver. What? Is it a green car? Não. Oh my god! Oh my god! Oh my god! It's right there! Olha aí, é tri, né? Bro! You like Supra? I've never seen a Toyota Supra Mark IV in my life. It's a Toyota Supra Turbo. Oh my god. Dude, look how big the turbo has to be. Oh my. Wow! Wow! Trae la de la mamá! Tráelo rápido! You like? I've never seen a Supra. You know what's weird about Japanese cars that they have the wheel on The steering that wheel? part? Yeah. Oh my god. You wanna see the sound? Yeah, Felicidade da gurizada ali, ó. É tri, né? Vamos lá, let's go. Morning. Oh, you go in the front. okay. The other side. Driving, trying to get me riding dirty, trying to get me riding dirty. My music's so loud, I'm swinging. Dad, can Sebastian go for like a tiny ride? Come on for a ride. No. I just Have you rode on a Supra? this actually sounds crazy. I'm not going to the powder because it's all We're dirt. in a Toyota Supra right now. Let me go to the front. This sounds crazy. I'm literally crying right now. Like I've never seen a Toyota Supra Mark IV. Oh, yeah. It's so cool. It's literally crazy. Oh my, oh my god. No, is it fun, Sebastian? Yes, of course it is. Oh my god. Oh my. Put your seatbelt. Where is it? There. Brad, do you love this? I hope it doesn't die. That sounds wild. No, yeah, little like that. That sounds so crazy. I know it's crazy because it's supposed to be crazy. Abraham está usando un Toyota Supra. Mira, Toyota Supra. Estamos grabando. Mira, y cuando volteen va a sonar crazy. Pero bien crazy, crazy. Mira, mira, está listo. Dad, go fast! ¿Listo? 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 Dad, go fast! ¿Está listo? Ahí cuando ya dice. What is your dream car? A Toyota Supra Mark IV. Ah, é? Mira, mira. Toyota Supra.
Supra. ¿Cómo me baja le muestro cómo es? Dad, can I go again? We're, Because I want to stay in here. we're going home. So I have to stand here? Yeah. Dude, Supra's really crazy. Like, this is like dream car. I've always wanted to see. Yeah, okay. Go for. This, bro, what's this? Bro, did you never went on a of this? Enjoy? So much. That's awesome. Yeah! Primeira andada de Supra, hein? Okay. Primeira vez que eu ando com Supra depois que o motor tá pronto. Sebastian was so... Eu excited, tava feliz, Okay? tava empolgado, né? Yeah. He's like, this is the best thing in my life. Dad, listen. Dad, stop going so fast. Horsepower. 1500 horsepower. No, Dad, stop going so fast because the thing's off. You know the water could evaporate again. Ah, não. Qual que vai ser o teu primeiro carro quando tu crescer? Corvette. Corvette? Yeah, Corvette. O meu Corvette? Sim. Ah, tu quer o meu Corvette? Aí tu vai pra aula com ele? Sim. Tu acha que vai ser legal? Sim. I'm gonna go with all your cars. Qual carro que tu quer o teu primeiro carro quando tu crescer, Lucas? Bugatti. Eu quero Bugatti. Bugatti, mano. Sim. Tesla. Tu quer o Tesla? Eu quero Ó, Bugatti. vamos fazer um teste, ó. Dudu, vamos ver se tu sabe todos os carros que o pai tem. Vai falando aí, Supra. tá? Tudo. 1, 2, vai DeLorean. contando, vai contando. 3, Calibre. tá, Mazda. tá, Ferrari. tá, Tesla. tá, Corvette. tá. Falta alguns aí, Calibre. tá, Não, já falou isso. tá. O que mais? There's one more. Aquele azul, Mustang. Mustang não tem mais. Mercedes. Mercedes, Qual azul? o Gol elétrico, te lembra? No Brasil, A Fusca. o Fusca. Fusca. Tem mais um vermelho. Volkswagen. Tem dois vermelhos aqui nos Estados Unidos ainda. Volkswagen. Um que solta fogo no... Volkswagen. Opala. Aham. Volkswagen. Volkswagen. Calibre. Já falou. So we got all the cars? E qual carro mais que a gente tem em casa? Suburban. Suburban. Tesla. Tá, já falou. Já se perdeu nas contas. Eu acho que faltou... Deixa eu pensar. Acho que foi todos. What? Is that recording? Aham. Why do people see that? Hã? So that one and that one are recording? Aham. Legal, né? Qual carro que tu acha mais legal de todos? What? Dos que eu tenho. Dos que a gente tem. Qual que é mais legal? Supla. Supra, tu gostou? Mazda, eu gosto de Mazda. Mazda, né? É legal, né? O que tu gosta nele? Como ele vai que nem muito bem e ele é rápido. É, o barulho dele é legal também, né? Sim. E ele é amarelo e é muito legal. É, né?
esqueceu o Kuda aqui na lista também. Não. Falou? Tem o Opel, nós esquecemos também. Que é isso? O Cadete. Que Não te lembra do Cadete? cadete? O Cadete? Não conhece o Cadete? Sim. Eu tenho. É aquele parecido com o Opala que fica em cima lá. Ah, tem o Mustang aqui elétrico também nos Estados Unidos. Ah, tu falou Mustang. Eu tinha esquecido o Mustang. BMW. A BMW não é minha. É de um amigo. BMW. Eu quero comprar uma BMW pro Pedro, ele quer uma M5. WMB. WMB. Pedro quer uma BMW M5. acho. Pedro WMB. Nem existe isso. Pai, já tá indo 3.000 É. RPM. Só que se eu botar outra marcha, ó, vai mais. Vai menos, ó. Tô em 7ª marcha agora, tá vendo? 7 speed. Esse carro é 10 speed, na verdade. Dave. Pai, Ah, eu gosto assim. esse aqui é aqui, ó. É na borboleta, ó. Eu gosto assim. Manual? Sim. Pai, eu vou dirigir. Vai, dirige, então vamos enganar alguém que tá vindo ali, tu vai. Como é que tu dirige? Imagina que tu tá dirigindo então. Se alguém olhar pro lado, vai olhar assim: que esse guri de 8 anos tá sentado dirigindo um carro? Daddy, go fast. I can sleep back here. É? Gostou? Tá fazendo a curva direitinho aí? Olha o pôr do sol, que bonito, né? Eu ainda tô dirigindo. Isso aí, dirige, tá? Tem que treinar. Now we don't have to run that much to Russ all the way to home. Now we don't need to run to Russ. É, We don't need to run to Russ. não? Então tá, gostaram do passeio? Gostaram de ter buscado de driving. Supra? Sim. Chegamos. Ei, Gaga. Eu dirigi inteira coisa. Get me out, Papa. Dad, can I get a Band-Aid today? Yeah, Right here. tá. I'm bleeding. Ok. Tá bom? Gostaram do passeio? Gostaram do Supra? Sim. Tá bom. Primeira buscada dos gurinos com sucesso no futebol. Voltamos, tudo em dia, o Supra tá aí, funcionando. Que legal. Agora é o seguinte, agora é dinamômetro, porque agora vamos ver se esse negócio vai vir os HP. Se o Cardan se comporta aí agora, eu acho que vai vir. Que tri. Bom, seguinte, viram aí a primeira voltinha, né? Eu vou dizer o seguinte, eu fiquei mais impressionado com a reação
do amigo dos meus filhos do que dos meus filhos, porque meus filhos, como sempre, que carro é mesmo? Supra? Demoraram 18 tentativas para identificar, para saber que carro eu tinha trazido. E o amigo do meu filho lá, o guri, meu Deus, o sonho da vida dele era andar no Supra, levei ele para dar uma volta, o guri ficou enlouquecido. E ó, não estraguei o carro na primeira volta, obrigado, Denis aí. Foi e voltou. Foi e voltou. É uma coisa boa. Uma coisa boa. Mas deixa eu recapitular o que a gente fez aqui desde a última vez, né? Porque o último episódio aqui a gente passou no dinamômetro e chegamos a uma conclusão no final que tinha patinado o cardan, né? E, cara, era mesmo o cardan, né? Impressionante. Soltou a cola, assim, do cardan de fibra de carbono na luva e ele tava girando. Só que E o estranho era como se fosse que colava de novo, ou seja... torque, assim, é literalmente não é uma embreagem. Ela aguenta até certo torque e acima disso ela vai... É fricção. Sim. E tu vê que não tava nem desgastando, porque era sempre a 700 e poucos cavalos. Sim. Aí, o que a gente fez? A gente mandou o cardan para lá, para a GeForce, eles me mandaram um cardan de alumínio para poder resolver mais rápido. Só que nesse meio tempo a gente está com o câmbio original, né? E aí eu fiquei pensando, não, vamos botar o câmbio feito ou vamos deixar o câmbio original 10 marchas? Aí a gente acabou deixando o câmbio original 10 marchas porque eu queria também saber o limite desse câmbio. É um bom teste, né? Saber quanto e também para recomendar para todo mundo. Tem que fazer isso e o que vai precisar para fazer ele segurar toda essa potência. Então, na verdade, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ter que descobrir quantos HP ele vai fazer e se o câmbio é original, e está 100% original, tipo assim, nem aberto, é um câmbio que a gente comprou do Ferro Velho, tinha 10 mil milhas, um Camaro 2022, nem o óleo trocou, veio com o óleo do Ferro Velho, literalmente, assim, bem inacreditavelmente, estava tão zero que não precisava nem trocar o óleo. E aí botamos o câmbio inteiro original, conversor original, tudo original. Tudo original. Vamos ver onde é que é o limite dele. Que na teoria já vem num carro que já tem uma potência interessante. Eu não faço ideia quanto que a gente modifica o Camaro, mas é um carro muito modificado também, né? Não sei se para mais de 1000 cavalos. Mas... E na verdade na FT a gente consegue aumentar um pouquinho mais as pressões ali, então talvez isso ajude, né? Eu acho que sim, com certeza. Então, essa é uma coisa. A outra coisa que a gente modificou, aquela pressurização que foi provisória, viu? Não ficou para sempre. Às vezes o cara faz uma provisória que fica para frente, para sempre. Sim. Aqui a gente mudou. Então fizemos a pressurização certa de 4 polegadas, uma V-band certinho, não ficou aquela abraçadeira estranha na borboleta. No outro lado também aqui fizemos a curva que estava me incomodando, porque ela tinha um ângulo 45 graus meio estranho, a gente botou agora o 90 graus certinho, pintadinho de preto, pintamos a turbina de preto ali, lixamos o Garrett para aparecer. E aqui outra coisa que nós tinha feito, não digo errado, mas que deu problema, aqui tinha um reservatório de respiro nesse lado e ele estava babando óleo. E aí que eu fui me ligar, o motor ele cria tanto vácuo por causa da bomba de óleo externa, que a bomba de óleo suga e faz um vácuo dentro do motor, que ele estava sempre aspirando. Em vez de ser um respiro, ele estava na verdade entrando ele ar. Aspirando por aqui e empurrava tudo para o reservatório. Para o cárter, para o reservatório de óleo. E aí o reservatório, pela bomba de óleo, enfiava tanto ar para dentro que ele pressurizava o reservatório. E aí o ar... ele ficava sempre jogando para aquele reservatório e em 15 minutos andando ele enchia aquele reservatório e transbordava. Claro. Aí o que a gente fez agora? A gente pegou esse reservatório e ligou na tampa de válvula direto aqui. Ó. Exato. Então o respiro, o óleo em si está retornando no motor de novo. Então ele fica do próprio motor. Se ele não tivesse bomba de óleo externo e precisasse fazer alguma coisa assim, aí teria que jogar para admissão, mas aí o óleo consome. Exato, aí o motor vai queimar o óleo. Então assim ele vai para dentro do cárter e eu já andei com ele e ainda tem um respiro desse lado. E tem um respiro, se der pressão no cárter, vai ainda para aquele lado, mas eu estou impressionado, acho que o motor não está dando nem sinais de respiro aqui, de vedação assim. Mesmo os outros dias que passamos no Dino também, não dava para ver nada isso. E a gente fez mais alguns ajustes assim de... Denis, lembra aí o que a gente fez? Eu acho que só isso, na verdade. Basicamente isso, né? Então agora vamos... Eu andei com ele, foi 2 dias para casa já. De combustível. E outra coisa que a gente vai ter que descobrir hoje. A gente não conseguiu descobrir, tinha trocado as bombas de combustível, trocado tudo e mesmo assim estava caindo pressão de combustível. Então, primeira puxada agora a gente vai ter que descobrir se ele está certo. Se ele continua caindo a pressão ou não. Eu acho que a primeira puxada vamos fazer sem pressão de novo, com a blow-off aberta de repente. Aquele 5. Não, mas ali não patinava também. Não, vamos fazer uma só bonitinha assim, blow-off fechada. Desculpe, aberta, blow-off aberta com 0 de pressão, vai dar 3, 5 PSI. E aí a gente gira os 8 e pouco lá e vamos ver se ele funciona. Aí a segunda a gente já bota os 18 PSI, que é 1,13 kg, e vê se patina. Sim. Chega a dar uma acelerada no coração aqui. Só isso. Vamos lá então. Vamos.
que esquentar o óleo, né? Não dá pra fazer aquela de acelerar o carro gelado, né? Então foi 346 de roda com 0 de pressão praticamente, né? Só para garantir que tá tudo certo, motor, câmbio, girou 8 e pouco. Beleza, agora vamos, now let's go with boost. Se ele, tu acha que se o câmbio der problema, ele vai patinar? Ele vai patinar, é mais ou menos igual do que fazia com o Cardan, né? Bom. Não sei. Funcionou, mas ele deu um corte antes. Deu um corte antes ou já deu no limitador? Não sei que rotação era. Não deu no limitador. Mas ele girou menos. Ele girou pouco. 900 de roda. Olha, vamos ver o log. 930 de roda Pra começar. com 20 PSI. But it was low RPM. I don't know what. It was only 7,500. Yeah? It was low RPM. Something limited. Maybe it's, I don't know. Ah, the boost limit or something. No. I'm curious. Well, Okay. let's see. Aconteceu alguma coisa, porque ele chegou no 7.500 e cortou. Ou Como se falha. fosse um limitador mesmo. Como se fosse um assim. limitador, né? E deu 20 PSI, 20 pounds. 20 PSI dá. Quanto é que dá isso, sim? 1,4 kg, né? 1,4 1,5 kg. Já tá lindo para o passeio do dia a dia. 1,3 kg de pressão. Tá bom? Cara, bonito o barulho aí. Com 1,3 kg ele foi de 340 para 900. Não, e não girou. Olha ali, Não ó. girou olha tudo, ali. né? It was 1,000 Ele tava plus. indo ainda. It was like, I think you need a bigger turbo. Olha só, a estimada aqui de potência deu 860 de roda. Né? Então- Dá pra ajustar mais um pouquinho. Sim. Ah, não, deu 27 PSI. 27 PSI, eu olhei errado. Ah, então assim, ó, vamos em defesa aqui, deu quase 2 kg de pressão. Deu 1,8 kg, 1,9 kg. Tá, ali faz um pouco mais sentido. É, tava até bom demais. Sim. Porque aí deu, então, deu quase 2 kg de pressão. Eu, pelo menos, estou muito feliz numa coisa. Dá pra ver certinho. Pressão de combustível, pressão de combustível. O pressão do combustível tá ligado ali. Tava caindo um pouco, mas não tanto assim. Ah, base. Não, Ele tava caindo, né? Mas não foi mas isso. não tanto. O ZG. O que tu ia falar, desculpa? Não, eu ia falar do câmbio. Aham. O câmbio ficou certinho na mesma certinho. relação. Então tá, então, ó, deu um corte, na verdade, que a gente vai resolver. Acho que é fácil. Deu pressão de combustível, não tá 100% sã, mas não tá caindo demais, não tá e a correção por pressão diferencial ajudou bastante, porque a malha fechada aqui, deixa eu ver quanto é que deu aqui. 2%. Corrigindo 2% de malha fechada, ó, 6%, bem pouquinho. E os EGTs, olha só, muito bonito aqui, ó, 1270, 1280, 1280, 1260, 1225, 1207. Tipo, 70 graus Fahrenheit, é muito pouca diferença. 50% de bico, ó, 56% de bico. Dá pra botar 5 kg então. Então, tá, então na verdade 2 quilos, tá, vamos ver agora, vamos dar uma girada maior agora e vamos ver. Sim. Uma coisa muito boa que eu acho, primeiro do que nada, a potência não tá parando por nada. Segundo, outra coisa que dá pra ver no log, que tem um canal matemático no log que dá pra ver certinho a rotação do motor versus a rotação do cardan, que seria o motor, o que tá fazendo e a saída do câmbio desse aqui. Dá pra ver certinho que ele não tá patinando nada, zero. Então,
O problema que tínhamos mesmo era o cardan só e o câmbio original aguentou 930 na roda. Vamos por mais agora. Agora vamos fazer o seguinte, agora já vamos direto pro foda-se, né? Já deu 118 mil RPM de RPM de turbina, que era o limite que a Garrett falava. E eu botei agora 32 PSI e vamos girar os 8.500, 9.000 por ali, vamos ver o que dá. Tem que dar uns 1.000 e... Agora vai pro tudo que dá. Agora vai pro tudo que dá. Ou seja, não é tudo que dá. É. Eu acho que vai dar para mais ainda. Tu acha? Mas a turbina vai acabar. Já deu 118 mil. Ah, O que tem aqui é tudo que dá agora. já é Deixa eu só quase pegar tudo meu que... chimarrão pra eu entregar o chimarrão, peraí. Segura meu chimarrão aí, ó. Rodo mais chimarrão, que agora vamos pro recorde. Vamos botar uma turbina maior já. Pois é. Eu esqueci de tirar o limite de pressão. Deu um overboost. Deu 30 e poucos PSI, eu esqueci de tirar. Então agora vamos tentar corrigir as coisas aqui, ó. Tirando o alerta de pressão, né? 40 PSI agora, 3 kg de pressão quase. Pra deixar o alerta, né? Mas vamos tentar andar com uns 2,2 kg assim, mais ou menos, pra ver. Tá com 71 de sonda, né? Tá meio rico, Acho né? já um pouco rico para essa pressão, né? Aqui tá. Tá com 2 kg só de pressão. Só. Sim. Só. É. Só 2 kg. E Ponto. Quero botar um pouco mais, o talvez. ponto acho que tá porque- só tirando porque demais aqui, né? Tá meio baixo já o ponto, né? É. Então tá, vamos ver agora. Vamos ver se dá uns 30 e... Tem que dar uns 1.100 ali, né? Se girar, vamos ver. Tá, salva aí, vamos lá. Ah, olha lá, 1.000, ó. Pra começar ali com a 1.053. 1053. 9.000 RPM, girando 32 PSI. Quanto é que dá aí, sim? Acho que foi uns 30. Olha ali se deu uma pressão. Tá, tô baixando lá. Tá baixando. lá. Cheguei a estar agitado aqui, ó. Ó, tá tremendo aqui, ó. 32 dividido por 14,5. 2,2 kg de pressão. Então, olha só, 1.053 dividido por 3,2, que é a pressão absoluta, 329, ó como bate. Agora vamos ver o log, ó. Então, bem certinho, 1.053 de roda, com 2,2 kg de pressão, girando 9.000, dá pra ver que a potência chega a cair, então, ou seja, ele não tá bom o giro, 9.000, girou com bastante saúde, e se dividir por 1.053 dividido por 3,2, que é a pressão de turbo absoluta, né, que é 3,2 pressure ratio, que chama razão de pressão, deu dos 329 cavalos aspirado, que é bem o que estava batendo. Então, todos os cálculos agora estão coerentes. Ah, deu menos até, deu 29 PSI, deu 2 kg. Sim, mais ou menos um deu. Tava com depois 30 caiu. PSI mais ou menos, depois começou a cair, né? Qual que é o turbo speed que deu? 155 mil. Ah, 155 mil. 160 deu no final. Puta que pariu. Tá faltando turbo. Acabou a turbina. Será que a Garrett vai me negar a garantia se dinamitar essa turbina? Ou seja, o que pode tentar fazer é o motor não gerou muito, mas até 8.000 dá pra virar o motor. A 8.000 ela tava 140 ainda. Tipo assim, o limite é 118. Sim, exato. Cara. Não, mas igual, quando já deu 30 PSI ali embaixo, 5.000 Tá, agora, voltas. Já será que dá tava- pra tentar cambiar nessa pressão? E enfiar uma quinta e uma sexta, assim? Fácil. Isso que eu quero ver, porque aí vai ser o teste do câmbio pra valer, né? Porque assim, vamos olhar aqui, ó. Sim. A turbina já deu... Acabou a turbina. 2 kg de pressão, acabou a turbina. 152 mil RPM. Quanto é que tá a contrapressão do escape? Contrapressão do escape... Ah, não tá lendo. Ué, olha o sensor de contrapressão do escape. Se tá... A mangueirinha dele caiu, olha se não tá embaixo. Não tem mangueira. Ele Não? tá ligado. Ah, não tá ligado. Ele não tá ligado. Ah, ele tá fake ali, tá wireless. Wireless. Sensor de pressão wireless aí, essa brincadeira. Não tá ligado no escape. Ele não tá ligado. Tá, não furamos. A sonda aqui deu... Ah, a malha fechada ficou tirando 6%, que é legal, 74 de sonda.
O ZGT, bonito, cara, bonitão aqui, ó, 1350, 1360, 1360, 1370, 1350, 1320. Tem um cilindro que tá 30 grauzinho de nada, nem vou mexer. Mas igual, não. Porque tá tão igual, os injetores estão tão igual, o cabeçote, tudo tão igual, impressionante. A admissão, ó, o motor aí, modéstia à parte, muito bem feito. A transmissão tá dando ó, 290 PSI de pressão de transmissão, quase, não, 300 PSI chegou. Na verdade, chegou no Marcha no limite do sensor. Tensão na bateria segurando bem, ó, 13.8. Pressão de óleo. Pressão de óleo, onde é que tá? Tá 120. Onde é que tá? Aqui, ó, pressão de óleo, 120. 120 PSI de pressão de óleo, que é bom pra caramba. Bomba de óleo externa é um milagre, né? O injetor, 60% de injetor. Tá faltando turbina só. Faltando turbina. Vamos pegar do jet, soldar e vamos fazer o quê? Cara, pior é que não tem o que fazer mesmo, porque... E aqui deu... Ah, tem que ajustar o fator, ó. Porque aqui na temperatura, na pressão, ó, ele tá mostrando 889 HP, tá? Na verdade, ele deu 1053. Então, 1053 dividido por 879, tem que botar 18,5% a mais no fator aquele. Sim, no brake specific. É. Na configuração. Aí ele vai, aí a Fueltech vai medir exatamente a pressão de... Exato, na configuração do motor. Aí agora tá 0,80. E é C85, né? Então ele vai ser... Vai ser menor esse valor, em né? torno de 0,70 vai ser. 70, 71. 0,67. 67. Então vamos botar aqui o brake specific, aí vai dar, a Fueltech vai estimar a potência mais preciso conforme o dinamômetro. Você está calibrando isso aí. Aqui a potência, ó, mostrando 889, 880 HP. Cara, muito tranquilo. Na verdade, agora vamos tentar... Ele já tentou lacrar o wastegate quase e não deu mais, ó. Ele já praticamente fechou o wastegate e não deu mais. Tava fechando. E outra coisa linda, né? A pressão de... A pressão do turbo como fica perfeita, né? A pressão de combustível manteve. E ele manteve naquela... Tá gozado isso aí, mas como tem bastante bico, não tem problema. Sim. Tá, o que a gente pode fazer é tentar trocar de marcha. Então, acho que vamos tentar vir uma marcha e espetar outra. De repente fazer uns 7.000. Faz de terceira? Vir em terceira, quarta e quinta, assim. Esse vai ser o teste. Na verdade é pra vir até de segunda, assim. De repente vamos baixar um pouco a pressão para passar de marcha primeiro? Não, só deixa o mesmo... Não, peraí, tem que trocar a configuração do dyno também, para ele não segurar nada. E... Faz de terceira só, porque já está configurado assim. Já de terceira vai ficar mais ou menos em torno de 4.000 RPM, vai começar ali. Tá. Faz terceira, quarta, quinta e sexta. Esse aí chega a dar um... Aí vai ser embaçado o negócio. Na verdade não vão mudar nada, né? Tem que só... Mas vamos deixar essas pressão, né? Vamos deixar a pressão. Sim, se é pra descobrir, tem que descobrir como... Tá. Tô tremendo, cara. Tô literalmente... Vamos tomar tempo pra... Então, salvar o mapa aqui. E só o limite lá que tu libera tudo, assim, né? Porque vai que eu me empolgo e enfio uma sétima, oitava, nona, décima. Não, vai até sétima só, porque na teoria tudo que é overdrive, depois de um, né? Pode ser fraco. De relação já pode ser fraco. Tá. Tá no... End speed. Agora vai ser foda. Agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos tentar passar a marcha. Isso aqui é o seguinte, isso me dá um calafrio, porque toda vez que eu tentei passar a marcha com C8 na minha vida aqui no dinamômetro... Não deu certo. Não deu certo. Exatamente isso que acontece na pista. It's holding the stock transmission. It's still holding? Yeah, but it's making like 160,000 RPM already in the turbo. This large. And what is it? What's this about? Like, what's their... 118. 118.
Yeah, I'd say it's a little bit past its threshold. Yeah, slightly. Let me drop some. Yeah. Vou baixar um pouquinho a pressão para não. Bota 28. É, I think, yeah. Thank you. eu vou botar 28. 28 PSI. É, Pra não dinamitar a turbina. Né? é. Então acho que meio que o limite dessa turbina aqui é 28 PSI, que é tipo 1,9 kg assim. Tá. Ou seja, igual eu acho que não vai gostar, mas... Não vai gostar o quê? Não, a turbina, que igual Ah. vai ficar mais acelerado do que deveria. Tá. Vamos lá então? Ok. Ah, mas tu vai... Se eu botar de terceiro, tu tinha que diminuir o RPM, né? Tu tinha que diminuir o RPM pra sair. Não, ele vai de terceira, vai começar a 4.000 só, vai começar um pouco mais alto. Tá. Ou seja, enfia o pé e já libera ele. Na hora, assim. Não deu certo a troca aqui. Nós vamos ter que descobrir agora o que está acontecendo. Tava muito fácil para ser verdade, agora nós estamos descobrindo. Ele tá, na verdade, dando uma proteção na FT Spark de ruído, tá? Aí o que a gente começou a analisar agora aqui? Eu nem lembrava que vela tinha, mas ela tem vela não resistiva, o que é ok, é o correto. Pra FT Spark, né? Só que a gente está usando uma particularidade que é essa bobina original do 2JZ. Eu queria por causa da orientação, só que ela não é a bobina perfeita, ideal para botar com ignição capacitiva, tá? Porque ela tem um princípio que é o seguinte, ela não tem ligação entre o primário e o secundário, e ela não tem um terceiro pino que é o terra, que faz o caminho da faísca. Então o que a gente vamos ter que fazer uma estratégia que se faz com bobinas que não tem isso aí, é pegar o terra ali, que é o fio preto, e aterrar ele na carcaça para fazer um circuito rápido de faísca, entendeu? Provavelmente isso está acontecendo. A outra alternativa era botar a vela resistiva, que é diminuir o ruído. Mas vamos fazer essa primeiro. A vela é mais fácil, né? A vela é mais... Não, a vela é mais fácil, mas eu acho que o céu... Mas está falando certo é ter o caminho correto da centelha, porque o que está acontecendo agora, ela literalmente está indo por dentro da ECU, vai para lá, a faísca passa no chassi inteiro, na bateria, no porta-mala, volta para o cabeçote e vai na vela. Então assim, ele está fazendo todo o circuito pelo carro, a faísca. Se a gente aterrar aqui, ela vai direto, entendeu? Então, basicamente, esse é o problema que está... Por que tem tanto ruído? Mas assim, tu vê que o resto até não tá atrapalhando, assim, ó. Tá tudo mais funcionando, mas é um ruído fora do normal. Então vamos fazer essa mudança aí. Agora é o seguinte, agora vamos ver se o teste. A gente fez o mais fácil primeiro, a gente fez a ligação do terceiro pino da bobina, que não existe, a gente fez por fora, né? Na verdade, que é pega o terra da bobina e liga na carroceria, no cabeçote, porque aí o circuito da bobina fica curto. Agora vamos ver se resolveu. E se resolveu, eu vou passar a terceira, quarta, quinta, sexta, talvez sétima marcha. Vamos ver a troca com 1000 cavalos. O que voou? Soltou a mangueira da pressurização, calma. Ah, filha da puta.
Querem me matar de susto, né? Por que eu cliquei tudo aqui? E escapou a pressurização só, né? Só que tava ali com, deu 2 kg, 2 kg e pouquinho na troca de marcha, passou bem, só que é um momento foda, né? Uma pancada, né? É uma pancada ali. E aí soltou a pressurização, só que a gente fez assim de V-band em cima, só que ali embaixo a gente deu uma maquiada. Ali embaixo tá com as braçadeiras de borracha, assim. Então tem que ver se tinha o lip ali, né? Esse tipo de coisa, se tava... Porque quando pega a abraçadeira mesmo com a mangueira de silicone, às vezes ela escapa, né? Pra quem é velho no canal aí já viu o C8 escapando mangueira aí, meu Deus. Eu já vi esse filme alguma vez. Pressurização, escapou. 30 PSI deu 2 kg e quase 2 kg e 1. Vamos ver o que é. Ah, ela escapou aqui a pressurização na borboleta. Mas foi bem, girei 9.000. Não, desculpe, 7.500. 7.500 eu girei. 500, E troquei antes, né? Não, mas tá bem. E quanto deu de pressão de turbo? Ali deu 29 e deu um pequeno Sim, depois. overshoot de 35. Sim, então deu 2 kg, 2 kg e 3, assim, mas na troca de marcha, mas foi 2 kg. Sim, que é o momento que o motor cai, né? E ele dá a pressão total aqui em qual RPM? 5.500. 500, é o calculado. E o RPM do turbo tá quanto? Ali a 115 mil. E depois? 128. Então a gente baixou de 160 mil, só de baixar, olha só, de 32 PSI, que é 2,2 kg para 29 PSI, que é 2 kg. De 2,2 kg para 2 kg baixou de 160 mil para 128 mil RPM, quase 30 mil RPM. Então isso ajuda bastante a salvar a turbina. Não ajuda a turbina tão rápido. Igual não vai gostar, ou seja, a vida útil dela vai ser Sim. muito mais baixa. Mas tá? Qual que a gente pega do jet ski e bota ali? Então tá, vamos filmar. Tá, queriam me pregar uma peça, né? Escapando de pressurização para achar que tinha estragado alguma coisa. Vamos ver agora se dá. Primeira tentativa, né? Como é que é? Tá tudo certo? Sim. Não sei se tava patinando o câmbio ou é só a rotação, não sei. Caramba, que ia foder. Para aí. Meu, é muito foda. Espaço. Cara, trocando de marcha com 1000 cavalos na roda. Tudo que eu sonhava pro C8, o Supra fez. Câmbio original ainda. Câmbio original, 100% original o câmbio. Eu falei para parar porque eu não sei, quero ver se o câmbio quando entra, que dá uma pequena patinada e entra de novo. Eu acho que é mas o não dinamômetro quando ele se perde na troca. Exato, ou é só isso, eu quero conferir isso. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Quando o dinamômetro ele tem ele não é um rolo, né, que pesa assim, então ele não é inercial que ele faz a medição, né? Ele tem um baita do motor elétrico ali que tem um freio eletromagnético de trem, literalmente. Então tem que aplicar uma corrente enorme pelo controlador do dinamômetro lá para segurar ele na rotação que tu quer, para fazer a rampa que tu quer. Só que quando tu troca de marcha, tu faz ele se perder, então é uma situação que ele dá um pequeno ele dá uma flare, perdida parece. E aí ele libera um pouquinho. Então eu só quero entender se isso foi de verdade isso ou aqui, né? Então a gente vai ter que entender agora se o câmbio aguentou ou se, porque deu para escutar um pouquinho assim que ele, em vez de ele ser pá, ele vai exato, a rotação ia assim, então mas cara, independente disso já tá funcionando pra caralho. E funciona um fiozinho ali, né? O fio, sim. Não, aquilo ali é o seguinte, eu chamei o Diogo, né, que funcionou o Diogo, que é o nosso parceiro da Motronics, desenvolveu o FT Spark, e a gente já sempre discute como para ele é muito fácil. Não, puxa um fio ali porque essa bobina é assim, assado, não sei o que, então até aprendemos uma coisa nova aqui. Cara, a pressão de turbo fica cheinha, tudo. Pode ser que o câmbio esteja aonde? Um pouco aqui. Por quando quê? enfiou quarta, quinta.
Aqui deu uma pequena patinada. pequena patinada, depois mascolou de novo, então... Porque é relação, né? É, exato. Porque é a relação que teria que ser bem flat, mas eu acho que foi isso na quinta, na verdade. Cara, que Como que tá a transmissão? Cara, A aqui pressão. fora é um... o barulho é legal, né? Nossa. A pressão Você do passa câmbio tá terceira, perfeita. quarta, quinta, sexta. Sim. Ia passar a sétima hora quando... Não, para. É, sim, só porque eu escutei ali, mas na verdade quando passou pra quarta e sexta foi o Dino. Foi o Não, Dino. Sim. Tá, mas tá bom demais. Qual que é a marcha que eles falam que é a fraca nesse carro? É a sétima, né? A sétima. Mas eu já acelerei muitas vezes na sétima. Cara, pra mim tá pronto. Ou seja, Eu vou dizer, nem... nunca comi cavalo, né? É o seguinte, então, faltou turbina agora. né? Botou turbina. Vamos ver a turbina como que tá agora. As pressões tá tudo boa, inclusive a do Anderson. Quanto deu de RPM de O turbina? banho gelado tá fazendo... Deu 124. 124. Tá, então estamos ainda perto do... A gente baixou a pressão, né? Deu 2 quilos. 2 quilos mais ou menos assim. E deu ali os 1011 na roda. E pra gente ter uma ideia, né? Tá caindo de 7.200 para uns 6.000. Então é a Mil rotação, porque eu mil troquei em RPM. 7.200, 6.000. 7.200, 6.000 basicamente. Todo. Todas, né? Todas. Não precisava girar os 9. Fiquei meio preocupado. E na verdade nós estamos fazendo uma troca de marcha agora no momento de maior torque do motor. Sim, que é pior. Que é ainda pior É. para o câmbio. É. Trocando mais para cima vai ser talvez melhor para o câmbio. Bom, não sei se é melhor Uhum. ou pior, né? Não sei quantas pessoas trocaram, faz troca de marcha nesse caminhão 9.000. 9.000, né? É. Calma, vamos, deixa pra próxima. Cara, muita emoção. Vamos lá. Cara, tô Tranquilo, feliz. tranquilo, Tô tranquilo, feliz. Obrigado. Vocês estão querendo testar meu coração aí, ó. Brincadeira. Não, mas ó, me tive um monte de memórias aqui do C8, assim, não trocar de marcha, apagar ou falhar, estourar a pressurização, estragar o câmbio. Não pode se livrar disso, né? Mas eu vou te falar o seguinte, o primeiro carro que eu tenho na vida que troca as marchas a fuder assim, sem Sem ter tanto ter problema. né? problema, porque na verdade todos os carros que eu tenho têm umas dificuldades de trocar de marcha, especialmente o C8. Então funcionou bem. Eu vou te dizer, esse carro aqui é mais rápido que o C8 na pista, do jeito que ele tá. Do jeito que tá. Sim, tem que Porque o ser. C8 não tinha saída de HP. Não, pra trocar de marcha. Eu tinha que baixar muito mais. Bom, vamos descobrir. A gente vai ter que levar ele pra pista. Vamos ter que levar. Vamos ter que levar. Vamos ter que levar. É, Isso. vamos ter que descobrir. Mas, deixa eu falar. Vamos avisar o Luiz já aqui. Não, calma. Vamos pra lá? Vamos, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Ó. Eu lancei o livro, pra quem tá acompanhando o meu canal, né? Viram que fiz um episódio exclusivo do lançamento do livro. Quero realmente agradecer todo mundo que tá mandando mensagem satisfeito com o livro, digamos assim, como tem dito que está ajudando as pessoas, assim. Cara, isso aí para mim é a melhor recompensa. E muito feliz também quantas esposas ou familiares estão lendo para entender o que entender o porquê que o cara é tão louco por carro, sabe? O que nós temos na cabeça, né? Então, assim, ó, olha, eu tô satisfeito pra caramba. Até hoje é 21 de março, né? Estão gravando hoje é aniversário do Ayrton Senna. Seria, né? 64 anos que ele estaria fazendo. Então, até deixar uma pequena homenagem, assim, tem um trecho aqui que eu escrevi no livro que é exatamente a importância que ele tem para nós, né? O que esse cara representou não só para o brasileiro, para o mundo, né? Esse cara é respeitado no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, assim, é inacreditável o respeito que ele tem. E, cara, faz 30 anos que ele morreu, né? Então, eu não consigo imaginar o que esse cara teria feito se ele tivesse vivendo até agora. Assim, eu fico curioso, assim. Porque ele, meu Deus do céu, o cara, sabe, ele é uma inspiração tão grande para todos nós que impressionante. Então, feliz aniversário, Senna, onde é que quer que esteja aí, se estivesse assistindo esse episódio de alguma maneira. Muito obrigado por tudo que tu fez aí. E tá aqui a minha homenagem também a ele, não só no livro, mas na Mercedes que eu tô fazendo em homenagem a ele, que esse é outro capítulo da história, mas Sim. Legal pra caramba. Mas, cara, legal. Eu acho que acabamos o episódio aí. Eu acho que não podia pedir mais, né? Tá bom? O carro tá Cara, o tudo em motor, lugar. ó, e vou falar uma coisa, ó. Nós brincamos aquela vez com a Expert, até com o Velasco e o Rafa, né, que eles tinham
do bloco que estava vazando água. Na verdade, fosse o parafuso tinha soltado, né? Mas uma menção honrosa aqui, o motor é do caralho. O motor é inacreditável. Assim, O motor tá perfeito. Tudo que a gente brigou em volta aqui, assim, o motor não sopra nada, não faz nada, bate arranque, funciona, vai para casa, dá 1000 cavalos, troca de marcha no pau, gira 9000, todos os cilindros igual, assim, Sim. pressão de óleo a fuder, tudo lindo, nem esquenta na rua, nem... Todo mundo estava dizendo, bloco billet vai esquentar porque tem menos água, pelo contrário, se quiser deixar ele com 60 graus ali, deixo, ando direto. Claro que eu não botei o capô no carro ainda, mas eu acho que isso não vai influenciar. Mas, cara, tá muito tri, tá bom pra caramba mesmo. Não, eu acho mais do que nada. Eu também fico muito feliz porque o projeto em si... agora mesmo, o que vamos fazer? Nada. Agora é andar, botar o capô, agora é curtir. talvez. Ou seja, vocês viram, levar os guri pro futebol, ir pra pista. Sim, para o dia a dia. Na verdade, agora começa outro passo. Agora precisam Santo Antônio, agora precisam... Para ir naquela velocidade, Mas vamos acabar isso aqui, ó. Muito obrigado, gurizada. Valeu mesmo quem tá acompanhando. Espero que tenham curtindo e aguardem os próximos capítulos das outras sagas aí, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aí. Valeu. Denis, agora a coisa é o seguinte. Sem ninguém saber, temos que procurar aonde que dá para conseguir uma turbina que seja um pouco maior do que o do Supra. Achamos. Que merda. Já tem uma. Bom, e já tá? Tá aqui em cima. Já tá quase desmontado, ó, só? Só ali, tirar daqui, botar lá. E daqui a 2 horas dá pra dar uns 1.400 de roda. Como é que ele faz? Vou fazer assim, E tem que... eu vou fazer assim e a turbina vai estar lá. Não funciona. Não funciona. Vamos ter que trabalhar. Tem que chamar ele. Vamos fazer. Vamos.